Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Depois de algum tempo sem postar nenhum vídeo, a gente está de volta e, como vocês podem ver, a gente está de volta no cenário em que a gente costuma trazer alguma pessoa para bater um papo, né? Então não é um cenário, não é o nosso cenário tradicional de vídeos onde eu apareço sozinho. E essa conversa de hoje vai ser com uma pessoa muito bacana, que, enfim, eu não vou falar muito sobre ela, porque eu acho que é melhor que ela mesma fale sobre si e sobre o seu trabalho. Trata-se do Ramon Marambio, responsável pelo Circo Marambio, que eu tive a alegria e o prazer de visitar, e depois dessa visita eu senti muita vontade de gravar essa conversa com ele. Então eu vou trazer para vocês agora o Ramon, que vai falar um pouco sobre a trajetória dele. E aí, Ramon? Olá, olá para todo mundo. Olá, Romão, obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui no seu canal. E parabéns pela iniciativa. Ah, Ramon, eu que agradeço a sua disponibilidade em vir conversar com a gente. Eu quero dizer, antes de mais nada, que quando eu recebi seu convite para ir ao circo, né, para ir ao Circo Marambio, eu fiquei muito feliz. Tivemos alguns contratempos ainda para acertar uma data boa, mas eu consegui ir e fiquei maravilhado com o que eu vi, né? A gente conversou um pouquinho no dia da emoção que eu senti de colocar o pé dentro de um circo depois de tanto tempo. E, enfim, eu não vou falar eu ainda não vou falar tudo que eu senti, tudo que eu pensei naquele dia, porque eu quero que você comece falando um pouco da sua trajetória, da trajetória do circo, enfim, porque a gente vive um tempo em que muita gente acredita que o circo está morto, né? Aliás, na arte já se matou um monte de coisa, né? Já mataram o circo, já mataram o teatro, já mataram o disco, já mataram o livro, já mataram um monte de coisa. Mas essas coisas estão todas aí, vivas, pujantes, acontecendo, né? Então eu queria que você falasse um pouco da sua história, né? Da história da sua família, que eu sei que o Circo Marambio é um circo de família, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou Ramon, eu sou nascido e criado em circo, né? E como a natureza de um circo itinerante de lona, que vive viajando de lugar em lugar, eu nasci em uma pequena cidade do estado do Paraná, Joaquim Távora. Não conheço essa cidade onde eu nasci, mas a vida toda viajando. As minhas memórias de infância, eu tenho algumas memórias, uma delas é aqui na cidade de Guarulhos, onde a gente montava o circo ali na Paulo Facini com a Tiradentes, onde hoje é um McDonald's, montávamos ali o Circo Vostok, quando eu era bem pequenininho. Depois montamos o Circo Moscou do Beto Carreiro, ali na Paulo Facini, onde hoje é um Carrefour, que já foi um Big Supermercados. Então a gente tem essa trajetória aí de sempre estar na cidade. No final dos anos 2000, a gente parou um pouco de circular, foi quando o meu irmão começou a dar aula no Circo Escola Cidade Seródio. Então, esse circo que você visitou, o Circo Marâmbio, porque assim, quando eu era criança, quando eu era adolescente, a gente trabalhava em circos de outras pessoas, de outros empresários, né? A partir do momento que meu irmão começa a dar aula no Circo Escola Cidade Seródio, lá na região de São João, a gente começa a construir o nosso próprio circo. E a gente construiu quase toda a estrutura do nosso circo lá no Seródio. Então a gente foi comprando ferro por ferro, lona por lona, e a gente construiu lá. Durante esse período de construção, a gente sempre fez espetáculos em espaços alternativos às lonas de circo. Então a gente foi para o Adamastor do Pimentas, a gente foi em muitas escolas, praças aqui da cidade, e a nossa companhia, além da minha família, sempre era composta por artistas formados lá no Circo Escola, né?
Então, quando a gente inaugura o nosso circo, a nossa companhia era 95% de artistas guarulhenses ali da região de São João. Então a gente se considera um circo da cidade, porque, por exemplo, hoje a nossa lona está em Jaguariúna, né, próximo de Campinas. Por quê? Porque às vezes a gente precisa fazer uma turnê circular, isso é até bom, porque a gente pega os artistas da cidade. Hoje, quinta, nesse horário já tem artistas se deslocando daqui de Guarulhos para lá. Existe uma troca com artistas locais e depois de um tempo a gente consegue renovar o espetáculo e retorna para a cidade, e aí circula por vários bairros, né. Então quer dizer, não sei se estou sendo rápido, mas estou tentando resumir como que a gente começou a nossa relação aqui com a cidade e onde que a gente está atualmente, né. É isso. Então você contou um pouco da história do circo, da sua história com o circo, né, de como você nasceu, e é interessante ver que você nasceu então, em circos de outras famílias ou pessoas, né, eh, e circos até famosos como o Circo Vostok, enfim, essas coisas todas, né, o, saudoso Circo Vostok, né, que eu lembro de ter ido assistir quando eu era criança também. Mas enfim, e aí você se fixa em Guarulhos, como você disse, por causa do seu irmão, né? E você se porque ele foi começar a dar aula no Circo Escola Seródio, e para quem não é de Guarulhos, né, o Circo Escola Seródio é um espaço bastante importante aqui da cidade de Guarulhos, né, no sentido de formação de pessoas, várias oficinas muito legais, enfim, é bem bacana. E aí vocês se fixaram em Guarulhos e construíram, então, o circo de vocês aqui na cidade, mas é um circo itinerante. É, como é essa coisa de você acabar sendo um, entre aspas, né, guarulhense, que você é um cidadão da cidade de Guarulhos, né? Você inclusive tem uma atuação aqui junto ao Conselho Municipal de Cultura, enfim, você é um artista da cidade de Guarulhos, mas ao mesmo tempo é um artista itinerante, né? Como é que é? Como é que é essa história de fincar raízes numa cidade? E é interessante que você falou, né? Numa cidade que não tem nenhuma relação com a cidade que você nasceu, né? Você nasceu numa outra cidade, quer dizer, não é a sua cidade no sentido de nascimento, mas que você adotou para você. Então, assim, como é que é essa sua relação com a cidade de Guarulhos e, ao mesmo tempo, essa relação de viver uma vida itinerante? Bom, a gente sempre tem muitas histórias para contar, né, mas eu acho que eu poderia dizer uma delas agora, que é o seguinte, como o circo é itinerante, ele circula, eu sempre tive muita vontade de ter uma aproximação com outros artistas, das outras artes, né. Eh, Em 2014, a gente fez o Festival Coletivo Lona Cultural, porque você deve saber, e muita gente deve lembrar, que a cidade de Guarulhos tem uma lona de circo, que ela ficava montada lá no Teatro Padre Bento. E essa lona estava desativada, então na época a gente, pegou essa lona, lavamos, reformamos elas e montamos ela no Parque Secap, lá no Secap. Fizemos 10 dias de programação. Isso só foi possível porque na época, com a companhia Los Xerebas, né, o André Besorão, a Janaína Reis, então eu fui apresentado à DRT, né, conheci o Wilson Fumoy, o Ricardo Guarel, o Thiago Matos, e junto com essa galera, o André, a Janaína, a gente pensou junto, coletivamente, um festival de artes integradas. Na época existia um edital do PROAC, a gente escreveu o projeto nesse edital, foi contemplado, pegamos a lona da cidade, fizemos 10 dias de programação lá no Secap.
Com isso, eu acabei conhecendo muitos artistas que eu não conhecia, outros artistas nos conhecendo. Eu acho que a gente começa a estreitar vínculos, e aproximação com os artistas da cidade, né, e também uma forma da gente fazer algo com artistas guarulhenses e para os guarulhenses, né. Foi o primeiro festival que a gente fez, foi muito bacana. Depois, durante a pandemia ainda, com recursos da Lei Aldir Blanc, a gente fez o Festival Maromomi, onde a gente reuniu mais de 103 artistas das diversas manifestações, da música, das artes visuais, do teatro, da dança, enfim, a gente integrou isso dentro da nossa lona também. Então a gente sempre vem fazendo, um trabalho, eh, meio que misto, né. Eu acho que a forma eu minha família, a gente tem de se aproximar cada vez mais da cidade e também uma forma de gratidão, né. Porque hoje o nosso circo, acho que se mantém muito por causa dos artistas guarulhenses, né. Porque, por exemplo, hoje em dia, eh, acróbatas, bons acróbatas, rapidamente eles vão para fora do país, trabalhar em alguma companhia internacional. E a gente sempre consegue ter números acrobáticos, porque a gente tem essa relação lá com o Circo Escola Cidade Seródio. Os artistas, quando não estão em turnê em alguma companhia internacional, eles estão conosco em nosso circo. Então, é constantemente uma troca entre a gente, esses artistas. Então, para a gente é muito importante ter esse laço com a cidade, porque eu acho que se a gente saísse itinerando por aí, Brasil afora, e sem ter esse vai e vem aqui para a cidade, eu acho que a gente ia ter mais dificuldade de fazer o Circo Marambi o que ele é. Entendi, entendi. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa coisa dos artistas da cidade e das coisas que eu peguei lá quando eu fui assistir ao espetáculo do circo. Mas antes, já que você falou, né, dessa sua trajetória de conhecer a galera de Guarulhos, algumas pessoas, né, enfim, pessoas que eu também conheço, né, a gente que milita aqui na cultura de Guarulhos, a gente meio que se conhece todo mundo, né, no sentido de até às vezes de lutar junto, às vezes até de discutir um pouco, de discordar um pouco, de concordar bastante, mas de lutar sempre juntos, pela cultura de Guarulhos, né. Então eu queria te perguntar, antes da gente adentrar novamente a questão do seu circo, como é que é essa questão da militância cultural na cidade, né? Quer dizer, você adotou Guarulhos e conheceu, começou a se envolver com a galera que faz arte, né? E que produz cultura em Guarulhos e resolveu começar então a militar, né? Na cultura de Guarulhos, inclusive fazendo parte de conferências, enfim, de fóruns, fazendo discussões políticas sobre a cultura de Guarulhos, né? Fazendo parte do conselho. Como é que é para você essa coisa dessa atuação de militância cultural aqui na cidade de Guarulhos? Bom, é sempre um desafio, né. Primeiro que é difícil entender como funciona a máquina pública, né, porque às vezes dentro da administração pública até tem pessoas com boa intenção, tem pessoas, só que é um processo muito complexo, né. E se a gente, não vai fazendo a nossa parte também de mostrar que a gente existe, de fazer acontecer, eu acho que a gente tem menos, visibilidade, né. Então, hoje, assim, eu até tem coisas que são um pouco delicada a falar, mas é importante a gente falar, né. Até uns anos atrás, não muito, 3 anos atrás, a gente trabalhou mais de uma década na cidade sem ter, por exemplo, um alvará de funcionamento, né. Porque eu não entendia como que a gente conseguia ter, e hoje todo local que a gente monta, eu envio toda a documentação para o SDU,
e a gente consegue ter a nossa licença provisória durante a temporada do circo. Então a gente trabalha de forma legal. Falo delicado porque é talvez uma autodenúncia, né? Como que eu vou trabalhar numa cidade sem ter licença, né? Isso faz parte, da gente se aproximar da Secretaria de Cultura, das políticas culturais, de pedir espaço, né? Cada vez menos existem áreas públicas na cidade, com espaço disponível para montar um circo, por exemplo. Existem ainda algumas, mas a gente precisa, às vezes, ir para uma área particular. Então, a gente está o tempo todo negociando e, dependendo da negociação, isso inviabiliza, né? Porque a gente procura trabalhar muitas vezes nos territórios populares. E como a gente vive da bilheteria, a maior parte do tempo, ou eventualmente, quando tem um edital, alguma coisa que a gente é contemplado, a gente consegue fazer uma contrapartida de forma gratuita. Se eu tenho um terreno muito caro para montar o circo, eu tenho que cobrar o ingresso mais caro. Isso já inviabiliza de uma família morador das classes populares de prestigiar o circo, né? E tudo isso, aos pouquinhos, a gente vai conversando. É o que você falou, às vezes as pessoas pensam às vezes eu chego, né: "Ah, mas ainda existe circo?", né, eu ouço isso, existe, né. Por quê? Se você pensar na cidade de Guarulhos, que está colado na cidade de São Paulo ou qualquer outra cidade da região metropolitana, o circo como uma cultura popular, uma coisa talvez até do imaginário do passado de muita gente que vem do interior, que vem de outras cidades, não consegue perceber que existe o circo itinerando ainda no meio disso tudo, né. A gente está rodeado de shopping centers, de celulares com bastante jogos, filmes, interação, então também é uma resistência nossa. E aí a gente fica tentando procurar espaço e nos mostrar para o poder público que a gente existe, né. Eu tô falando do nosso circo, mas quando voltou às atividades da pandemia, nós tínhamos 7 circos trabalhando simultaneamente na cidade de Guarulhos. Quando eu fui lá na cultura, eles não imaginavam isso. Eu falei: "É, tem 7 circos hoje, nesse momento, dando espetáculo na cidade". Puxa, puxa vida. É interessante você falar essa coisa de pedir autorização, porque já tocando nesse assunto delicado que você toca, né, mas eu sou uma pessoa que tenho menos diplomacia em alguns aspectos, eu sou mais com os 2 pés na porta mesmo, né, porque é inconstitucional. Você exigir qualquer autorização para se apresentar em lugar público é inconstitucional. A Constituição brasileira garante a livre expressão, e isso está lá no artigo da Constituição, tá? A livre expressão artística sem prévia autorização. Está lá, estampado. Só que os municípios, os estados acabam fazendo leis que são inconstitucionais, mas que para a gente entrar nessa briga, a gente teria que ir ao Supremo Tribunal Federal, que é quem vai julgar a constitucionalidade da lei, enfim. E a gente acaba muito mais pragmático e muito mais realizável para nós que fazemos cultura acabar acatando a lei e indo atrás do que precisa para cumprir a lei que foi colocada no município, enfim. Mas se a gente for pegar bem, de forma bem radical, radical no sentido de ir na raiz da coisa, todas essas leis que exigem documentação para funcionamento de espaços de manifestações artísticas em locais abertos, na rua, são inconstitucionais, porque a Constituição prevê isso, está expresso na Constituição, mas a gente acaba entrando porque a gente acaba tendo que se curvar a esse tipo de coisa. Mas é bacana você dizer isso, essa questão de 7 circos, enfim, né? Porque aí agora a gente vai voltar para o circo, né? Eu assisti há um tempo atrás ao filme do Selton Mello, O Palhaço, né? Que é um filme belíssimo e, enfim.
E o filme retrata um circo itinerante, mas é um circo itinerante lá, né? No interior do estado do Nordeste, enfim, lá, né? E a gente está tratando agora, no caso do Circo Marâmbio, de um circo numa cidade grande do estado de São Paulo, que é o estado mais cosmopolita, né? Mais urbano do Brasil, né? E na região, tudo bem, se a gente for para o interior do estado de São Paulo, você tem cidades muito pequenas e tal, né? Mas a gente está falando de uma região, da região metropolitana de São Paulo, que é uma região de cidades totalmente metrópoles, né? A gente tem aí a maior cidade da América Latina, que é a capital de São Paulo, né? E no entorno dela cidades grandes, como Guarulhos, por exemplo, que é uma cidade que tem 1 milhão, quase 1,5 milhão de habitantes, enfim, uma cidade realmente grande. E vocês sobrevivem aqui, né? Quer dizer, o circo, essa, essa arte que, como você disse, está vinculada no nosso imaginário ao interior do país, né? Aquelas regiões bem precárias em relação a qualquer tipo de investimento público, enfim, de políticas públicas, né? O circo está ligado, no nosso imaginário, está ligado a esses lugares, a esses territórios. E a gente vê um circo numa cidade como Guarulhos, né? A gente vê um circo que, inclusive, é um circo muito bem estruturado. Agora eu vou começar a falar um pouco do circo, né? Um circo muito bem estruturado, um circo bonito. E estou falando do visual do circo, do lugar, né? Não do espetáculo, né? Mas é um circo bonito, é um circo bem estruturado, enfim, numa cidade como Guarulhos. Então eu fico muito feliz de ver isso, porque é isso, a gente vive num período do mundo, a gente está num período em que parece que essas coisas estão morrendo, né? E a luta para se manter vivo, e a luta para dizer estamos aqui, continuamos existindo e continuamos vivos e pujantes e enfim, e vibrantes e fazendo as nossas coisas, o poder público parece olhos muitas vezes para isso e muitas vezes até os nossos próprios pares fecham os olhos para isso, né? Então a gente tem muito investimento em, em streamings, enfim, a gente tem muito investimento em plataformas digitais, mas a gente não tem investimento nessas coisas que promovem esse encontro tão necessário que é o encontro de pessoas, né? E quando você fala de ter que cobrar, de viver de bilheteria, enfim, de que às vezes, se o terreno é muito caro, a gente tem que cobrar mais caro o ingresso, e aí não dá para uma família de classe social mais simples frequentar, né? Porque se a gente pegar uma família que vai o pai, a mãe, os filhos, enfim, uma família que vão 4 ou 5 pessoas, né? Se tiver que pagar ingresso para todo mundo, dependendo do valor do ingresso, realmente fica muito pesado para uma família de origem mais simples, né? E, por outro lado, quando você tem um edital, quando você tem uma política pública que invista, por exemplo, no circo, né? Isso permite um alcance maior, né? Permite que o circo possa se abrir para um número maior de pessoas, né? Sem precisar restringir através do valor do ingresso. Então, assim, e aí não é nenhuma pergunta, é mais um desabafo mesmo, né? Porque eu acho que as políticas públicas precisavam olhar para isso. Eu acho que, por exemplo, eu considero que o seu circo, né, que o Circo Marambio já seja uma preciosidade que a gente tem aqui ó, cachorro latindo, tem alguém aparecendo, mas enfim, deixa latir que faz parte da natureza.
que o circo Marambio eu já acho que é um presente que a gente tem aqui em Guarulhos e que eu acho que deveria ser preservado, que deveria ser olhado, né, através de políticas públicas mais permanentes. Essa coisa de todo ano ter que concorrer a um edital e não sei o quê, e no ano seguinte não saber se vai ter edital de novo, né? Tudo isso é muito ruim para uma manifestação como é o seu circo, né? O Circo Marambio, que é um território de manifestação, eu estou chamando de território de manifestação permanente da arte, né? Vocês estão lá o tempo todo, é lá que vocês vivem, é lá que, né, é lá que a existência do circo está vinculada à existência de vocês. Então não tem essa de, não, então eu posso chegar, sei lá, eu posso um determinado ano não ter o circo e pronto, acabou. Não, não pode, né? Não pode. Então, uma política pública permanente, de investimento permanente em coisas, em manifestações como é o circo, enfim, a gente tem a festa de bom sucesso, quer dizer, não pode ter um ano que não tenha a festa de bom sucesso, precisa ter todo ano, né? Não pode ter um ano que não tenha o circo. Não, o circo tem que ter o tempo todo, porque o circo né? O circo não tem algo, o circo é algo. E ele precisa, para ser, ele precisa de investimento. E esse investimento tem que ser público. Enfim, eu já estou divagando aqui porque eu sou um defensor incansável da arte como bem público, Ramon. Para mim, a arte tem que ser um bem público. Sempre, sempre, através. É o Estado que tem que dar o subsídio para que a arte aconteça e para que as pessoas tenham acesso à arte. Isso, para mim, é muito claro, é uma das minhas batalhas como militante da cultura a vida toda. Mas, vamos falar um pouco mais do seu circo, porque agora eu quero falar da coisa que me maravilhou, né? Enfim, quando eu entrei no circo, eu vi tudo aquilo muito, muito bem estruturado, muito, muito bonito, enfim, muito alegre, com aquela cara mesmo do circo. Aí você teve a felicidade de me apresentar sua mãe, de me apresentar seu irmão, depois me apresentou sua filha, que é uma das artistas, enfim. É um circo de família. Mas, além disso, você me apresentou um jovem artista de Guarulhos, né, que fez um dos números do circo, enfim. E você demonstrou ali. Primeiro, o espetáculo, eu quero parabenizar o espetáculo que eu assisti, foi maravilhoso, foi lindo, foi emocionante, né? Foi emocionante mesmo ver aquele circo acontecendo, aquilo tudo acontecendo, aqueles números muito, muito legais, muito bacanas, sem nenhum tipo de tentativa de descaracterização do que é um circo, né? Então, assim, foi tudo muito legal, muito bem feito, com muito, ao mesmo tempo com um cuidado técnico, um apuro técnico muito bacana. Então, primeiro eu queria parabenizar o trabalho e segundo dizer que assim o trabalho que vocês fazem ali de pegar esses jovens artistas, como você disse, né, do Circo Escola Seródio, enfim, jovens artistas da cidade de Guarulhos e dar esse espaço para eles se apresentarem, para eles exercerem sua arte, é um ponto mais alto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa coisa de dar esse espaço, né? Você chegou a falar que já foi o pessoal da Cia Pimenta Ardida fazer um trabalho com vocês. Então, é isso, né? É um circo onde vocês já apresentaram números de teatro, espetáculos de teatro, enfim. E essa troca, né, esse intercâmbio, você mesmo falou da DRT, enfim, que também é uma companhia de teatro, né, dos Xerebas, que é um grupo que mistura teatro com circo, mas não é é nenhum nem outro e os dois ao mesmo tempo, enfim, né? Então assim, Ramon, eu já tô
me estendendo demais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa que eu achei muito, que eu acho muito importante, que é essa valorização que você dá para os jovens artistas, primeiro. Então são duas coisas. Primeiro, essa coisa da sua família toda estar envolvida, né? Sua mãe, sua filha, seu irmão, enfim, vocês todos estão ali fazendo o circo acontecer e ao mesmo tempo dando esse espaço para outros jovens artistas e para outras manifestações artísticas dentro do seu circo. Fala um pouco sobre isso. Bom, existem, acho que 2 maneiras de trabalhar no circo, né. Uma delas é a gente contratar uma família de circo, então a família vai chegar lá com seu trailer, com toda a sua família, vai morar no fundo do circo, e eles estão ali à disposição o tempo que a gente precisar. Por exemplo, agora a gente está em Jaguariúna, 140 quilômetros mais ou menos de Guarulhos. Hoje vai uma galera para lá, amanhã vai outra galera depois da escola, e aí fica lá até domingo à noite. Segunda-feira não é todo mundo que fica, porque quem é mais jovem precisa ir para a escola. Então, assim, isso só para começar dizendo que manter esses jovens artistas para a gente é um desafio também. Não só essa coisa de locomoção, mas quando eu contrato uma família de circo, ela tem já o seu próprio figurino, ela já tem a sua própria rotina de treino, e o jovem artista a gente tem que providenciar tudo, desde o transporte, alimentação, a gente tem que fazer o figurino, providenciar os aparelhos, porque até ele ganhar vida própria, ter seu próprio figurino, seu próprio aparelho, vai um tempo. Então, é uma coisa que acho que tem muito a ver com o meu irmão, principalmente, né, esse amor que ele tem pelos seus ex-alunos, ou a formação desses, porque o Circo Escola é um projeto social, ele não é profissionalizante, mas aqueles que acabam tendo ali o amor pela arte, pelo circo, vêm para o nosso picadeiro de forma de artista iniciante, e ali vira uma vitrine, né. Hoje a gente é uma vitrine. A gente tem importantes produtores de circo do mundo que nos acompanham nas redes sociais, e vira e mexe alguém manda mensagem para a gente, liga para o meu irmão, fala: "Ah, eu preciso de um acróbata, eu preciso de um malabarista". Então, a gente indica muito, ou a gente, por exemplo, a gente tem, hoje pessoas com 16 anos que já estão se preparando para quando ficar maior de idade fazer alguma turnê. Isso acontece o tempo todo, acontece muito. Então é um motivo de muito orgulho para a gente e um desafio também, como eu disse, né, você pegar uma família de circo que está pronta e você pegar um artista ali da cidade que você precisa investir desde o figurino até os equipamentos para ele se apresentar. Eh, no começo da sua fala, você falou do filme do Palhaço, né, um circo do interior, e tal. Eu acho que aquele filme, eh, ele é muito real da vida do circo, né, porque apesar da gente estar aqui na região metropolitana, a gente sofre muitas questões que são retratadas ali naquele filme, né. Começo do ano, eu tinha descoberto, assim, porque por mais que a gente conheça a cidade, a gente anda, 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 o terreno do São João, a gente tinha passado tantas vezes ali, de repente um dia, pô, a gente podia montar o circo ali. Deu certo. Descobri um terreno na estrada do Elenco, um terreno que é escondido atrás de um muro, tinha um mato assim, aí tinha um portãozinho, a gente entrou e viu que tinha uma área lá que dava para montar o circo. Aí tivemos que descobrir quem era o responsável pela área, negociar, negociamos, deu tudo certo. Em janeiro, os primeiros dias de janeiro desse ano, a gente começou a mudança. E isso era umas 10 horas da noite, veio uma chuva muito grande e o terreno, a água bateu na nossa canela, né. A gente subiu no terreno com um carro de passeio, o carro atolou, a gente já estava com a primeira carreta. Falou: "Bom, a carreta não vai entrar aqui", não parava de chover, e tudo estava investido ali para aquele terreno. E a gente retornou para onde a gente estava, lá na Avenida Guarulhos, e ficamos sem ter para onde ir.
No dia seguinte, a gente acordou bem cedo, porque a gente percebeu que é um terreno que a gente pode ir, mas fora da época de chuva. Então, tem que esperar passar o verão, acabar as chuvas e entrar numa época mais no meio do ano, para não correr esse risco de alagamento, né? Então, a gente, quando você, de repente, você não tem para onde ir, e você já investiu todo assim, em panfletos, na despesa de mudança, documentação, porque cada lugar que você monta, você tem que uma série de documentos, né? As ART dos engenheiros, solicitar o AVCB do Corpo de Bombeiro, são aproximadamente 18 documentos que a gente envia para o SDU para solicitar autorização. E de repente a gente não tinha mais aquela área e não tinha um plano B. Então no dia seguinte a gente acordou cedo, Guarulhos, a gente não sabia para onde ir, e a gente foi para um bairro vizinho de São Paulo, ali na região da Vila Maria, na subprefeitura, conversamos com o responsável da cultura e ele nos cedeu uma praça. Então a gente foi para aquela praça. Mas, até isso acontecer, existe uma série de sensações, né? Porque, assim, a gente tem famílias que vivem ali no fundo do circo e a gente vive o dia a dia, né? Então, hoje, assim, a gente não tem uma reserva financeira para uma emergência dessa. Então, a gente tem que mudar o circo, tem que estrear e tem que fazer bilheteria para poder pagar o cachê de todo mundo e, assim, ir vivendo, né? Eu acho que aquele filme, quando a gente assiste, a gente revive algumas emoções que a gente vive no dia a dia hoje, trabalhando com o nosso circo. Alguns, se você pegar o Canadá, por exemplo, que tem o Cirque du Soleil, né? O Cirque du Soleil, apesar de muito criticado, ele também foi formado, a história dele, por um artista de rua, um ex-artista de rua, um cuspidor de fogo, um malabarista de praça, né? Que juntou ali. O Canadá, ele destina, são US$ 200 mil canadense todos os anos para qualquer circo. Desde um pequeno circo até o Cirque du Soleil, todo mundo ganha US$ 200 mil por ano, né? Então é uma grana que o cara, faça chuva, faça sol, ele tem um seguro ali para trabalhar, né? Então é isso. Se choveu, eu não consigo entrar no terreno, eu tenho que me virar, dar meus pulos, sem recurso financeiro, né, para fazer o circo funcionar. Mas essa é a vida do circo, né? E eu acho que o circo, os estudiosos de circo ao redor do mundo falam, né? O circo, ele não acaba porque ele tem a família por trás, né? Porque por mais que você passe dificuldade, financeiramente mesmo, a sua vida está ali, a sua casa está ali, você mora ali. Se você não trabalhar, né? Então, uma barreira de saída muito grande é a família que vive no fundo do circo. Não sei se eu te respondi, também misturei os temas com filme, com praça, com os artistas e tudo Tá isso. tudo, tá tudo certo, tá tudo certo. É uma maravilha, porque é isso, enfim, é uma arte tão, é por isso que eu digo, é uma arte tão importante, tão necessária, e é isso. Tanto que em um país desenvolvido como o Canadá, né, existe subvenção para circo. A gente precisaria entender isso enquanto Estado brasileiro e subvencionar mesmo esse tipo de arte, né? Subvencionar sem medo. Ah, não, mas não tem dinheiro. Tem, tem. O Brasil é um país riquíssimo, tem dinheiro sim. Né? Mas, enfim, isso são os meus delírios utópicos de lutar pela arte como bem público. E é muito gostoso, muito, muito gostoso, não no sentido, a gente sabe que tem uma dureza aí por trás desse seu depoimento, né? Mas é gostoso no sentido de ver como existem pessoas que resistem, né? Que resistem e mantêm viva
essa arte tão necessária que é o circo. Vocês estão em Jaguariúna, então, é isso? Desculpa, eu não Agora, entendi essa. agora vocês estão em Jaguariúna. Deu uma cortada, não sei se é a internet. Você falou agora, aí cortou. Agora vocês estão em Jaguariúna. Jaguariúna, estamos em Jaguariúna. É a E segunda semana. vocês ficam aí até quando? É até o dia 8 de setembro. E Então, aí depois, provavelmente a gente faça mais uma ou duas cidades lá na região. E aí a gente já tem algumas áreas aqui em Guarulhos para retornar para a cidade. então, ó, pessoal de Jaguariúna, até dia 8 de setembro, Circo Marâmbio em Jaguariúna. Procurem saber lá na cidade, no local onde o circo está. Vale muito a pena, é um circo maravilhoso, um circo muito bacana. E, enfim, e depois as outras cidades perto aí, fiquem espertas e fiquem espertos aí, porque o circo está indo aí para a cidade. E depois que vocês voltarem para Guarulhos, pessoal de Guarulhos, quando o Circo Marâmbio estiver por aqui, vá assistir, porque é muito bacana, vale muito a pena. E Ramon, eu queria te agradecer de novo por essa aula de circo que você deu para nós aí, essa, essa sensibilidade, e essa maravilha, essa beleza mesmo, essa poesia. O circo é poesia para mim. Eu que lido com literatura, né? Para mim, circo é se eu fosse escrever se eu fosse se o circo fosse um texto, ele com certeza seria um texto em verso, seria um poema, né? Porque o circo é poesia pura. Então, Uhum. deixar espaço aí para você colocar as últimas palavras, se despedir da galera, enfim, à vontade, você que encerra. Não, tá. Assim como a gente recebeu na última temporada Cia Pimenta Ardida, Cia Fá, né, todos os artistas da cidade, numa temporada também você poderia lá fazer o seu palhaço, né? Que o Roman também é palhaço, né? Tá convidado. Obrigado pela oportunidade e, senhoras e senhores, crianças, prestigiem sempre o circo que estiver na sua cidade. Circo é arte, circo é cultura. Estamos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, valeu, Ramon. Um abraço grande, boa sorte aí na sua trajetória de circo. E sobre o convite que você me fez, vamos conversar, né? O Cabeleira ele está aposentado porque ele já está velhinho, mas quem sabe ele resolva voltar a dar as caras por aí. Vai ser uma alegria muito grande para mim. Valeu, valeu, Ramon. Até a próxima. E valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.